Pai, obrigado por trazer esse bom grupo para o estudo esta noite. Peço que o Senhor traga os outros que não chegaram ainda e que esse estudo tenha todas as tuas bênçãos e ajuda e me encha com o teu Espírito. Eu preciso do Senhor, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia também. Opere então em mim e em cada ouvinte e que essa aula, a última do Novo Testamento, seja uma bênção enquanto estudamos um pouquinho o livro de Apocalipse. Por favor, Pai, nos ajude e abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, quando você está começando a ler a Bíblia, talvez um dia você chegue no livro de Apocalipse e sua boca abre e você faz assim: que livro estranho! Fala sobre dragão e sobre uma imagem que consegue falar e fala sobre bestas e seres estranhos e fala sobre fogo e fumaça e enxofre e lago de fogo, grande trono branco e fala sobre uns 7 igrejas e Jesus entre castiçais. E você lê tudo isso, você fica totalmente sem palavras. O que eu vou fazer com esse livro? É um livro que até grandes homens de Deus, pelo menos no passado, preferiam evitar, e na verdade até hoje pessoas preferem evitar esse livro porque é um livro complicado, para falar a verdade, um livro complicado. Não é impossível, mas é um livro que causa problemas. E eu vou explicar o porquê o livro de Apocalipse dá tanto problema. É porque depende muito do resto da Bíblia. Então, se você não tiver um entendimento muito bíblico, ou seja, você não conhece muito bem a Bíblia, vai ser muito difícil você lidar com o livro de Apocalipse. Muito difícil. Então, nós vamos simplesmente dar hoje à noite umas dicas. Eu já ensinei o livro inteiro de Apocalipse nesse estudo há um ano, 2 anos atrás. E nós agora estamos nesse livro de novo, só vendo uma visão geral do livro. E aqui na apostila, página 21, eu vou ler para vocês esses 2 parágrafos de introdução. Marca qualquer coisa na folha e também pode ter sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse, capítulo 1. E vamos ver algumas coisas para ajudar-nos a interpretar melhor o livro de Apocalipse. Então, vou ler aqui na apostila. O livro de Apocalipse é o único livro neotestamentário profético, ainda que haja profecias em vários outros livros do Novo Testamento. Utiliza um grande número de versículos dos 2 testamentos e também muitos símbolos. Sendo escrito assim, o livro é muito difícil para os que não têm entendimento sólido do resto da Bíblia. Muitos até têm medo do livro, mas na verdade foi escrito para consolar os perseguidos e os símbolos são claramente enraizados em outros ensinos bíblicos. Eu vou parar aqui rapidinho. Vamos nos colocar no contexto correto. Você está aqui, morando aqui em Rondônia, no Brasil, e quase não tem perseguição. Talvez alguém fale algo, mas além disso, você não está ouvindo ameaças que alguém vai te matar, que o governo vai te pegar, que algo ruim vai acontecer por causa da sua fé em Jesus. Tranquilamente, você está nesse estudo bíblico, você não chegou aqui de uma forma clandestina, chegou aqui, está totalmente bem. Se quiser ir lá na esquina agora, você pode ir, você pode falar de Jesus, pode gritar o nome de Jesus e falar: eu amo Jesus, Ele é o Filho de Deus, e ninguém vai fazer nada. Mas você sabe que se você fizesse a mesma coisa em outras regiões, por exemplo, no Afeganistão ou na Coreia do Norte, que está aparentemente mudando hoje por causa essa situação, mas olha, você não tem a mesma liberdade nesses lugares. Durante a tribulação, e o livro de Apocalipse é a tribulação, os crentes daquela época vão passar por muita perseguição. Um povo que vai derivar toda a sua força
de Deus, porque não vai ter ninguém apoiando e ajudando. Então, vai ser um povo que vai se saturar, vai se concentrar na palavra de Deus, querendo receber qualquer coisa. Preciso ler um salmo, preciso ler um provérbio, preciso de uma história, preciso de uma promessa de Deus. Então, esse povo vai consumir a Bíblia, lendo, estudando, e tendo uma base muito bíblica para as suas vidas, por causa da purificação que vem pela perseguição. Esse povo vai ler o livro de Apocalipse, que lida com os tempos deles. Então, essas pessoas vão estar lendo o livro de Apocalipse e vão receber muita consolação, porque vão entender essas coisas, vão dizer, essas são as coisas que estão acontecendo hoje, na minha vida. Eu estou morando durante esse tempo, e essas pessoas vão ler e vão receber consolação. Então, enquanto hoje muita pessoa não tem muito entendimento, lê as coisas no Apocalipse, fica com muito medo, até pessoa que é crente, que está indo para o céu, lê essas coisas e fala, mas o que vai acontecer nessa terra? Vai vir fogo e enxofre e tanta praga, esses gafanhotos estranhos e cavalos que respiram fumaça, fogo, não sei, como que eu vou lidar com isso? Mas Deus não nos deu esse livro para causar tanto medo. Ele nos deu esse livro para dar consolação, especificamente para os perseguidos. Então vamos continuar aqui na apostila. Diz aqui, Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 3 e versículo 19, são as chaves que abrem o significado do livro. Versículo 19, em particular, mostra que o livro é dividido em 3 partes: o passado, o presente, ou capítulo 1, o presente em capítulos 2 e 3, e o futuro, capítulos 4 a 22. A primeira divisão mostra que Jesus já foi exaltado no passado. A segunda divisão é uma linha de tempo das igrejas desde os dias dos apóstolos até hoje. Eu sei que há debate sobre essa segunda parte, mas eu creio que seja uma coisa muito provável, vou usar essa palavra. A terceira divisão começa com o arrebatamento futuro e termina com os novos céus e a nova terra. Ok. Antes de ler o segundo parágrafo, vamos para as nossas Bíblias. E nós queremos interpretar bem o livro de Apocalipse. Nós não vamos estudar o livro todo hoje à noite, claro. Mas como que nós podemos entrar nesse livro e não errar? Ou pelo menos não errar 100%. Precisamos achar algumas chaves aqui. E o primeiro capítulo tem as chaves, que vão nos ajudar, vão nos dar princípios para interpretar esse livro que causa tanto problema nas igrejas, tanto problema, que até pastores não querem ensinar esse livro, porque gera tanto conflito. E eu já vou admitir, há várias interpretações diferentes do livro de Apocalipse. Quanto a mim, anos atrás, eu cheguei à conclusão, a Bíblia, sendo a palavra de Deus, tem uma mensagem literal. Eu não preciso, então, quando eu encontrar algo que eu não entendo, criar uma nova interpretação, ou seja, colocar uma interpretação alegórica numa passagem literal, porque eu não gosto da interpretação literal. Eu não vou fazer isso. Mesmo se eu não entender, mesmo se eu não gostar, eu vou aceitar o que a passagem está dizendo, literalmente. E eu preciso acrescentar algo a isso. Quando eu digo literal, eu não estou dizendo literal sem um bom entendimento da gramática. Preste atenção. Se alguém falar para mim sobre um homem, aquele homem, ele é uma rocha. Se eu ouvir isso, eu não vou imaginar que ele é uma pedra no chão, certo? É uma metáfora, é um modo de falar. Então eu sei que ele está falando algo literal, ele é forte, ok? Ou duro talvez, mas não está dizendo que ele é uma pedra no chão. A mesma coisa com a interpretação literal da Bíblia. Nós vamos ser literal, mas nós não vamos ignorar as regras básicas da linguagem da Bíblia. Existem metáforas, sim, existem na Bíblia.
E eu posso simplesmente ler e perceber, peraí, ele está falando algo totalmente normal, que está dizendo algo, mas é uma metáfora, ok? Então, com esse entendimento, nós vamos ler o livro de Apocalipse de uma forma literal, interpretando de uma forma literal, aceitando a estrutura gramática de toda a sentença em todo versículo do livro, ou da Bíblia inteira. Então, vamos chegar aqui na primeira chave, que são os primeiros 3 versículos. Eu não vou explicar tudo, mas vamos ver, porque ele dá a chave aqui. Por exemplo, as primeiras 4 palavras aqui diz, revelação de Jesus Cristo. Fica meio complicado, porque a palavra de tem 2 sentidos. De pode ser que ele veio de Jesus, e a outra forma de quer dizer que é sobre Jesus. Revelação de Jesus Cristo. E essa palavra, então, causa alguns problemas. Na verdade, no contexto inteiro, entendemos que, na verdade, a resposta a essa questão é que quer dizer que é de Jesus e é de Jesus. Ou veio dele e também é sobre ele, ok? Revelação de Jesus. O foco do livro é Jesus. Outra chave, e nós vamos voltar para essa parte aqui para mostrar isso, mas Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19. Eu falei que esse é o único livro profético do Novo Testamento, ainda que haja outras profecias no Novo Testamento. Mas, sendo assim, olha aqui Apocalipse 19, versículo 10. Aqui é outra chave que serve para a Bíblia toda, serve para as profecias da Bíblia toda, mas na verdade para a Bíblia toda, eu vou explicar. Apocalipse 19, versículo 10, a última frase, mas vou ler o versículo inteiro. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ok? Então, o testemunho de Jesus, quem ele é, o que ele faz, o que ele fez, o que ele fará, é o espírito de profecia. Então, quando você entra no livro de Apocalipse e você vê várias profecias, sempre a pergunta que você deve fazer é: onde está Jesus nessa profecia? E o que essa profecia está me mostrando sobre Jesus? É o espírito da profecia, Jesus. Então, voltando para o primeiro versículo do livro, diz aqui, revelação de quem? De Jesus Cristo. Ok? Então, quem estamos procurando no livro de Apocalipse? Jesus. O tempo todo é Jesus. O foco é Jesus. Não é outra coisa. Nós não estamos querendo criar uma ideia sobre, então eu acho que o anticristo é Freitas. Não é Freitas, eu acho que não é Freitas. Mas não é isso. Não, o alvo do livro de Apocalipse não é criar um monte de coisas e ligar coisas que você não consegue ligar. O alvo é compreender, conhecer melhor Jesus, especificamente como que ele vai agir no fim dos tempos. E na verdade ele vai castigar mesmo os inimigos dele, e ele vai liberar, resgatar o povo dele. Esse é o foco do livro. Então serve muito bem para os perseguidos, especialmente durante a tribulação. Mas, falando isso, vamos continuar. Revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1:1, a qual Deus, que é o Pai dele, lhe deu. Então Deus deu essa revelação para Jesus, para mostrar aos seus servos, que são os crentes, as coisas que brevemente devem acontecer, ok? As coisas que brevemente devem acontecer. E é interessante usar a palavra brevemente. Por quê? Porque já estamos no fim, fazendo parte da época da igreja, ou estando na época da igreja. Já passamos por todo o Velho Testamento, já passamos pelo período intertestamental entre o Velho e o Novo, já passamos pelo tempo de Cristo, agora estamos na época da igreja, que nós vamos encontrar em capítulos 2 e 3, umas coisinhas em capítulo 1. Falando tudo isso, estamos realmente no fim.
Então, quando ele fala que brevemente deve acontecer, ele está dizendo que estamos no fim do calendário de Deus, e vamos dizer, as 3 coisas principais, tem várias coisas ainda, mas as 3 coisas principais são a igreja, ou ainda que vão acontecer, a tribulação, o milênio e os novos céus e nova terra, ok? 3 coisas, tem muitas outras coisas, mas são as coisas principais. Então estamos no fim. Muitas profecias, por exemplo, falam sobre o reino milenar. Muitos ficam falando. Quando Jesus pregava, quando Paulo pregava, quando Pedro pregava, eles pregavam o evangelho do reino. Esse reino, ficavam pregando sobre esse reino que vai vir. Vocês entendem? Se o arrebatamento acontecer hoje, e se o anticristo conseguir se levantar e assinar o pacto com Israel, esse mês, vamos dizer, que daqui 7 anos o reino milenar já vai acontecer. Então, brevemente é uma palavra correta aqui, brevemente. E claro, a época da igreja para nós é 2000 anos, mas lembra, esses 2000 anos chegaram bem depois de tanta coisa, a vida de Cristo, o tempo intertestamental e todo o Velho Testamento, incluindo o dilúvio, etc. Então estamos no fim. Ele continua aqui, e pelo seu anjo as enviou. E há um anjo, a palavra quer dizer mensageiro. Há dúvidas sobre essa pessoa, se é ou esse ser é uma pessoa ou é um ser angélico. Por exemplo, em Apocalipse 19:10, esse homem ou anjo fala que ele faz parte dos outros. Vocês podem ler porque eu acabei de ler para vocês. Mas enfim, tem essa pessoa ou esse ser, eu vou usar a palavra ser, para acompanhar João apóstolo, que recebeu essa revelação. E diz aqui em versículo 1, e as notificou a João, seu servo. Ok, a palavra notificou no grego dá a ideia que ele usou símbolos para explicar as coisas. Muitas pessoas falam, e eu não entendo isso, eu entendo, mas não entendo. Fala que João gostava de usar imagens estranhas para expressar coisas e coisas místicas, etc. Eu fico pensando, mas ele não gostou de escrever assim no livro de Apocalipse? Ele escreveu o que ele viu e o que ele ouviu. Ele não estava inventando essas coisas para ensinar a verdade. Deus arrebatou ele para ele ter essa visão muito estranha para nós, mas uma visão que usa símbolos do Velho Testamento e às vezes do Novo Testamento para criar uma ideia do futuro para nós. E por que Deus vai fazer essas coisas dessa maneira? Porque Deus vai usar uma linguagem às vezes tão profunda e tão complicada e tão cheia de símbolos. Vocês já pararam para pensar? Não seria muito mais fácil Deus falar, ok, no primeiro dia, tal vai acontecer. Beleza. Esse homem, o nome dele é Jorge, e Jorge ele vai ter 30 anos de idade, e Jorge ele vai... Mas não é assim. E por que não é assim? Às vezes a Bíblia nos ensina que Deus quer esconder a verdade dos descrentes e revelar para os crentes. Ele usa uma linguagem que é suficiente para conseguir exatamente isso. Somente os verdadeiros crentes vão entender. Outra coisa que podemos notar é que Deus usa uma linguagem que tem muitos símbolos para expressar algo para nós que nós não vamos entender se Ele explicar de uma forma literal. Nós não conseguimos. Então Ele usa uma linguagem muito ampla, com coisas que nós tem que pensar, e você tentando entender aquele símbolo, aquela passagem, você acaba aprendendo muito mais. Deus quer que nós não simplesmente leamos a Bíblia, mas que nós estudemos a Bíblia também. A Bíblia é um livro para ser estudado, não simplesmente para você jogar numa prateleira em casa e buscar no domingo. É um livro profundo para nós estudarmos. Versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e
do testemunho de Jesus Cristo. Pode escrever aqui, Apocalipse 19, 10. Acabamos de ver isso em Apocalipse 19, 10. E de tudo que tem visto. Então, marca essa palavra aqui, versículo 2. Testificou. 98% do livro de Apocalipse é o testemunho de João. O que ele viu, o que ele ouviu, ele não dá muito comentário. Eu digo 98% porque tem alguns versículos, mas são poucos, que ele dá uma explicação. Na maior parte, é você que vai ter que interpretar. E por causa disso, até hoje, tem muita pessoa que tem uma interpretação diferente. Mas como eu falei, se você permitir a própria Bíblia se interpretar, e é capaz de fazer isso, é a palavra de Deus, e você aceitar uma interpretação literal, em vez de tentar procurar algo além, você vai chegar a uma conclusão que vai fazer sentido. Então o livro de Apocalipse se torna mais fácil quando você fizer isso. Então João vai escrever sobre o que ele viu. Você vai ler com ele. Então ele viu isso e aquilo. Por que João viu essas coisas nessa visão, nessa revelação? Deus estava querendo explicar algo para ele e queria que ele passasse essas coisas para os servos de Deus, versículo 1, que são, quanto a nós hoje, a igreja, e durante a tribulação, os judeus e os que vão receber Jesus através dos judeus, naqueles anos, quando os 144 mil judeus virgens vão pregar o evangelho, etc. Versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Interessante, um dos livros mais complicados, com certeza o livro mais complicado do Novo Testamento, é o livro de Apocalipse, e é o único livro que diz bem-aventurado aquele que lê. Ou seja, você pode estar feliz recebendo as bênçãos de Deus na sua vida por passar tempo no livro de Apocalipse. Então, se você é o tipo de pessoa que evita o livro de Apocalipse porque é tão complicado, você também está se roubando das bênçãos que esse livro pode te dar. Deus está, na verdade, querendo nos preparar para o futuro. Então, Ele nos deu um livro. Mas você fala, mas como que eu vou entender se eu não entendo o resto da Bíblia? Eu acho que Deus está dizendo para você, leia a Bíblia. Passe mais tempo na Bíblia. Não tem essa vida cristã tão fraca que você só lê a Bíblia quando o pastor diz no culto, abra a sua Bíblia. Não, é para você se aprofundar na palavra dele. Ele nos deu um livro. Por quê? Porque é muito mais confiável do que a palavra do homem. Ele queria algo fixo, concreto, permanente, e você pode ter. Então, aqui ele diz, em 3 versículos, várias chaves para a gente entender o livro de Apocalipse. Agora vamos para o versículo que eu considero a chave do livro, e é versículo 19, ok? Versículo 19. Ele diz para João aqui, escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Ok, quando ele diz aqui tens visto, ele está falando sobre algo que João já viu, ok? Isso quer dizer o passado. Quando ele diz aqui as que são, ele está falando sobre o presente. E as que depois destas coisas hão de acontecer, o futuro, ok? Então, o livro de Apocalipse, de acordo com essa chave aqui, é dividido em 3 partes: passado, presente, futuro. Para simplificar para vocês, capítulo 1 é o passado. Capítulo 1. Em capítulo 1, eu não tenho tempo para ler tudo aqui, mas nós notamos que Jesus já no passado foi glorificado, exaltado, já tem um corpo glorificado, ele já está na destra do Pai, ele está operando no meio das igrejas, na pessoa do Espírito Santo. Ele até habita dentro dos crentes, segundo o mistério que foi revelado no Novo Testamento, especificamente em Colossenses 1:27. Ele está aqui,
Mas isso já aconteceu, então é o passado. É o passado. O presente nós encontramos em capítulos 2 e 3. Capítulos 2 e 3. Olha aqui, eu não sei se sua Bíblia tem títulos, mas eu vou mostrar. Capítulo 2, antes de versículo 1, na minha Bíblia diz, primeira carta à igreja de Éfeso. Antes de versículo 8, segunda carta à igreja em Esmirna. Depois, terceira carta, versículo 12. Quarta carta, versículo 18. Capítulo 3, quinta carta, sexta carta e sétima carta. Então, capítulos 2 e 3 são cartas escritas para 7 igrejas. Onde ficavam essas 7 igrejas? Na Turquia. Na Turquia. E essas 7 igrejas, quando você se aprofundar nessas 7 igrejas, você começa a perceber, e tem que estudar a história da igreja, desde os dias dos apóstolos, que são um esboço maravilhoso da época da igreja, desde os dias de Jesus até o arrebatamento. E ele descreve essas 7 igrejas que ficavam na Turquia. E nós notamos na história que quando Jesus descreve essas igrejas, que combinam muito bem com várias épocas da igreja. Por exemplo, essa primeira igreja para Éfeso representa muito bem o tempo dos apóstolos. É muito interessante. Mas nós sabemos que a perseguição começou com os apóstolos, mas ficou ruim por uns 200 anos, um pouco mais do que 200 anos, com vários reis de Roma. E a segunda igreja é Esmirna, e Esmirna quer dizer esmagado. E a ideia aqui é uma igreja perseguida. Mas chegamos na terceira igreja, e o que aconteceu naquela época? Depois da perseguição, no ano 313, o rei de Roma, o nome dele era Constantino, ele disse: eu não vou perseguir mais as igrejas, na verdade eu vou me batizar em nome de Jesus. E ele usou a igreja, que estava crescendo tanto, para ajudar o reino dele. E através disso, o que aconteceu? Ele começou a dar dinheiro e bens para os novos bispos. E a igreja, em vez de ser purificada pela perseguição, ficou infiltrada pelo paganismo, porque muita pessoa disse: peraí, o Constantino está dando dinheiro para você ser bispo, está ajudando a igreja assim, está dando... E as igrejas começaram a ter seus próprios templos naquela época. Antes não tinha templo para a igreja, só tinha casas, ou lugares escondidinhos, onde se você saísse em certos tempos, os soldados matariam você, e etc. Eu acho que a palavra no português é o Coliseu, onde eles levavam crentes e deixavam gladiadores ou leões matar essas pessoas. E todo mundo, em vez de assistir a Copa do Mundo, estava assistindo crentes sendo mortos por causa da fé. E eles... gritando e glorificando a morte dos crentes, né? Então, isso terminou com Constantino, mas infelizmente ele casou a igreja com o governo, e isso criou a igreja católica. E por causa disso, você pode estudar a história com Tiatira aqui, que é a próxima igreja, e essas coisas que vai continuando. O que aconteceu é que a igreja católica tinha essa espada, a Bíblia, mas também tinha a espada do governo, e falava: se você não obedecer à igreja, você vai morrer. E isso aconteceu, por exemplo, na Espanha, por 500 anos, irmãos. Isso é incrível pensar nesse número. 500 anos, Espanha matava pessoas que não queriam participar da igreja católica. Então, se você falasse: não, mas eu não concordo com esse batismo de nenês, bebês, eu quero um batismo de crente, como a Bíblia diz, eles matavam essas pessoas. Foi horrível.
Foi horrível o que aconteceu, e vocês podem ler sobre essa Inquisição durante aquela época, e a Bíblia lida com essa parte da história da igreja. Chegando aqui no capítulo 3, chegamos no tempo da igreja Filadélfia. Filadélfia é outra cidade. Filadélfia quer dizer a cidade de amor fraternal. Filadélfia, ok? E essa igreja fazia as coisas boas, é uma igreja que servia a Deus. E o interessante é que 1600, 1700, 1800, na verdade, provavelmente podemos começar com o que aconteceu na igreja católica, quando ela foi, não destruída, mas atrapalhada bastante, quando o padre Martinho Lutero postou as 95 teses nas portas da igreja em 1517. Mostrando um monte de erros nessa igreja católica, porque começou a ensinar um monte de falsa doutrina. E isso causou algo polêmico assim, um escândalo e tudo, e começou um movimento de protestantes. E saindo dos protestantes, eram outros mais rígidos ainda, mas veio grande perseguição, infelizmente, até certos protestantes perseguiam judeus ou batistas, por exemplo, Martinho Lutero, até ele perseguia pessoas, João Calvino perseguia pessoas, e os batistas receberam seu nome, não porque eles disseram, eu sou batista, mas por não aceitarem os batismos de bebês dos protestantes e dos católicos. Ambos os católicos e protestantes matavam batistas. Foi muito triste naquela época. Mas com esse movimento e vários outros fatores, chegou um novo movimento muito diferente, especialmente no século 1800, que tinha bastante avivamento e movimentos para alcançar pessoas com o evangelho em outros países. Provavelmente a melhor época da igreja. Eu estou falando sobre Jonathan Edwards, D.L. Moody, R.A. Torrey, Charles Haddon Spurgeon, Solomon Ginsburg, um monte de pessoas usadas de uma forma poderosa. Entendemos que Filadélfia, essa carta para Filadélfia, lida com essa parte da história da igreja. Agora, a última igreja é Laodiceia. Essa igreja, também na Turquia, não estava fazendo muita coisa boa. O problema com essa igreja é que ela se considerava muito bem. Eu estou bem, está tudo legal. E Jesus disse para essa igreja, mas você não está muito legal. Você acha que está com roupa, mas você está nua. Você acha que tem algo aqui, você não tem nada. E Deus falou, se você não mudar, eu vou vomitar você da minha boca. A linguagem dele é aqui. Ele diz aqui em versículo 16, de capítulo 3, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E sabendo que essa é a última época da igreja, eu me pergunto, será que estamos nessa parte da época da igreja que é a igreja de Laodiceia? Que hoje nós conseguimos ter uma multidão nos cultos, milhares de pessoas, uma banda de rock, pessoas pulando e cantando o nome de Jesus e fornicando o tempo todo. E bebendo. Eu acho que já chegamos nessa parte da história da igreja. Eu vejo isso. Aceitando qualquer pecado em nome de Jesus. Eu vejo isso hoje em dia. E quando alguém prega rígido, prega contra o pecado, muitas vezes ele é a pessoa desprezada. Esse cara, ele não quer ter união com os irmãos, ele só prega contra o pecado. Eu sei que até nessa cidade há homens que
que se levantaram, sendo pastores, falaram, nós não vamos fazer isso, é errado. E a igreja rejeitou esse pastor por pregar a Bíblia. Que Deus nos ajude, porque é triste. Mas essa é a última parte da história da igreja antes do arrebatamento. Eu quero ser, qual é a palavra na Bíblia? O remanescente da igreja da Filadélfia. Aquela igreja que ainda existe daquela época, ainda que haja muita pessoa querendo ir atrás dessa falsa versão do cristianismo, eu quero fazer parte da igreja pura, que prega a doutrina bíblica e não tem medo, tem coragem, mesmo se a grande maioria quiser ir atrás dessas coisas que não prestam. E como eu falei para vocês em várias ocasiões, às vezes eu converso com pessoas, até pessoas prominentes, pessoas importantes, em certas igrejas, que eu vou dizer fazem parte desse novo movimento, pessoas que estão cantando, louvores e tudo. Eu falo, mas se você morresse hoje, sabe para onde iria? E essas pessoas falam para mim, não, eu não sei. Eu fico me perguntando, nossa, como pode uma coisa dessa acontecer? Um líder na igreja e não sabe para onde vai depois de morrer. Enquanto a Bíblia, o foco do Novo Testamento é a salvação, enfatiza que você pode e deve ter certeza que você é salvo. É algo muito triste. Essa aqui então é o presente do livro de Apocalipse. Em capítulo 4, olha aqui versículo 1 de capítulo 4. Sim, senhor. Quando o pastor falou sobre a questão da igreja de Laodiceia, se a gente já estaria nesse ponto, eu não tenho tantos anos assim, mas eu me lembro eu peguei um tempo que as igrejas eram muito diferentes, inclusive lá no Rio de Janeiro. A gente tinha assim, quando a gente ia para a igreja, nas igrejas que eu passei, às vezes de parentes, né? A gente ouvia a verdade. As pregações eram pregações sinceras, né? Os pastores falavam sobre o inferno, salvação, céu. Eles falavam sobre os temas da Bíblia, né? Esses temas importantes. Tinha muita aula, por exemplo, na escola bíblica sobre o Velho Testamento, então os chamados de Abraão, a criação, as histórias bíblicas, né, do povo de Israel. Então tinha aquela explicação. E eu me lembro que eu tinha muitas pessoas assim, às vezes que eram da escola, de algum lugar, aí a gente falava da igreja, eu falei, não, negócio de igreja, porque eles sabiam como era, eles tinham uma certa noção. Então alguns já rejeitavam logo, negócio de crente e tal, nem iam, outros iam, mas eles sabiam que representavam a igreja. Hoje, eu, por exemplo, fui no Rio de Janeiro, eu fui numa igreja batista que seria considerada uma igreja mais tradicional, e pelo que as coisas que eu ouvi lá, eu fiquei muito impressionado, fiquei decepcionado, e fui na escola bíblica. Na escola bíblica, eu ouvi o ensino lá, eu fiquei realmente horrorizado. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas como minha tia tinha levado, eu achei realmente um absurdo. E, olha, uma coisa assim absurda. E no final, eles colocaram no Data Show a programação que ia passar no cinema, dos filmes do cinema. Eu achei isso absurdo. Inclusive, acho que o clipe do filme, ou aquelas chamadas do filme, que é dentro da igreja. E é considerada uma igreja boa. Então, isso ali, na verdade, são horrorizado da igreja. O resto nem precisa falar assim, que são igrejas assim que a situação é difícil. Então, se eu estivesse hoje no Rio de Janeiro, eu teria que ver qual igreja que eu deveria ir se encontrasse alguma. Eu não iria nesse tipo de igreja porque eu não ia querer ter um dano espiritual para mim. Então, nem sei como ia fazer. E para terminar, como o pastor falou, teve uma pessoa de uma igreja aqui, que
alguém falou assim, o Tiago tem umas histórias assim, engraçadas, assim, às vezes fala de anticristo e tal, acho engraçado, eu sei quem é, não me lembro quem foi que falou isso. Então, assim, para a pessoa falar isso, está tão longe de conhecer pelo menos a Bíblia, acho que a pessoa nunca deve ter lido a Bíblia para prestar atenção. E na verdade, se estava brincando, achando engraçado, nem era ninguém da Bíblia, é muito pior. Então tem as igrejas que eu estava conversando com um rapaz, uma vez alguém fez uma mensagem. Aí essa pessoa falou, foi muito bom ter ouvido essa mensagem. Eu falei, por quê? Eu falei assim, não, jamais eu iria saber disso. Eu falei, a sua Bíblia, se você não tem, se não ouvisse essa mensagem, jamais ia saber que isso estaria na Bíblia. Então, terminando, não precisa assim, falar nada. São pouquíssimas igrejas, usando bom português, que prestam, porque muitas, infelizmente, estão longe da verdade. E talvez a gente esteja realmente nesse tempo, e vai ficar cada vez pior. Mas eu espero, pelo menos eu, como o pastor falou, que eu ainda pareça a verdade até quando der. Mas, infelizmente, realmente é muito triste. E como muitas pessoas gostam de aparecer, como aqueles da música, e alguns já disseram assim, não, nós gostamos de estar lá na frente, né? E outros gostam de dinheiro, então vai ficando cada vez pior, até que Cristo venha, ou ele me leve, ou que vai ser muito bom para estar eternamente com Cristo. Mas, como as profecias bíblicas, que o pastor aí continua falando, elas têm que se cumprir. Por um lado a gente fica triste, e por um lado não, porque Deus falou que isso vai acontecer, Ele controla tudo. Mas realmente eu acho que nós estamos já no tempo que a maioria das igrejas estão verdadeiras laodiceias. É interessante quando você compara o passado, e não muitos anos atrás, 20, 30, 40 anos atrás, com hoje e as mudanças. Eu vejo assim, as mudanças aconteceram assim nas igrejas, assim, os líderes estavam perdendo membros, porque muita pessoa estava dizendo que os cultos são chatos. Então, em vez de procurar o enchimento do Espírito Santo e pregar no poder de Deus, esses líderes procuravam outros meios. E um meio é entretenimento no culto, diversão, música, etc. E hoje, olha, eu posso falar do meu país, nos Estados Unidos, hoje, eles podem ter eventos tão grandes que se você levar o maior número de pessoas para a igreja, você pode ganhar uma bike ou algo até maior. Né? Eu estou falando sobre milhares de reais em um tipo de prêmio por trazer pessoas para a igreja. E isso me preocupa. Eu quero pessoas na igreja, eu quero. Mas às vezes eu vejo essas coisas e estamos com uma multidão de descrentes e precisamos agradar os descrentes de uma forma mundana, porque essas pessoas não estão na igreja para ouvir a palavra de Deus. Então precisamos alterar o culto para manter essa quantidade de pessoas. Então vem um enchente de pessoas na igreja que não são salvas, não trazendo o Espírito Santo de Deus. E se a igreja, nessa fraqueza, permitir isso acontecer, essas pessoas que não são estúpidas, são inteligentes, são capazes de fazer algo aqui ou ali, vão entrar no ministério da igreja, até na liderança da igreja, e você pode completamente eliminar a presença do Espírito de Deus na igreja, porque até o pastor não é salvo. Mas ele entrou porque um tempão atrás alguém permitiu ele entrar através de um meio carnal, em vez da pregação do evangelho. E essas coisas têm acontecido, que eu acredito que no início muitos crentes simplesmente por fraqueza permitiram algumas coisinhas. Mas hoje a face da igreja mudou tanto que é difícil reconhecer comparando com o passado. E eu imagino se os crentes do passado pudessem ressuscitar, ter uma mensagem bem dura para nós hoje.
vendo essas coisas nas igrejas. E nós precisamos reconhecer isso, como a igreja, como Constantino usou dinheiro e outras coisas para incentivar pessoas na igreja. Eu vejo que os líderes de hoje usaram coisas carnais para incentivar o mundo. E hoje temos uma igreja muito transformada, ou seja, a Laodiceia. Aqui, capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1, note essas 3 palavras, diz, depois destas coisas, ok? Depois destas coisas. Então, ele está saindo do presente e indo para o futuro, ou seja, a terceira parte do livro. Essa terceira parte do livro ainda não aconteceu, profeticamente falando. Ele fala no passado, que é o passado profético. Olha aqui, ele diz aqui, olhei, ele diz estava. Então ele está usando palavras do passado, porque ele viu, ele ouviu estas coisas. Mas eram uma revelação do futuro, ok? Então você vai ler palavras no passado, no tempo passado, falando sobre o futuro. Essa é a função do livro de Apocalipse, ou a maior parte aqui. Então, ele diz, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. Nós entendemos, comparando tudo que eu acabei de ensinar, com 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, e algumas passagens em outros lugares, que aqui, o que acontece com João aqui, representa o arrebatamento da igreja. Quando Jesus chamar para o céu os verdadeiros crentes, o corpo inteiro, a pessoa inteira, vai, não fica mais aqui. Ele diz aqui, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Coisas vão acontecer depois do arrebatamento, lá no céu e aqui na terra, ok? Eventos nos 2 lugares. Nós temos a ideia simples, muitas vezes, que nós vamos para o céu e como bebês nus, nós vamos tocar harpas em cima de nuvens brancas, né? Tem essa ideia das pinturas. Na verdade, não é isso, é muito diferente. Há muitos eventos no céu e muitos eventos aqui na terra. Diz aqui em versículo 2, e logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E ele vai ver o Senhor Jesus como o Cordeiro, e vai ver um rolo que ele quer que alguém abra, e João começa a chorar, porque ninguém consegue. Daí alguém fala para João, não, o Cordeiro de Deus consegue abrir. E esse rolo tem 7 selos, e podemos ver isso em capítulo 5. E as pragas começam a chegar. Na verdade, tem 4 cavalos em capítulo 5. E as pragas nós começamos a ver em capítulo 5 e por vários capítulos. E tem 7 selos, 7 trombetas e 7, não é bacias, taças, 7 taças que tem pragas. 6 vão emitir algo, a 7ª nos prepara para a próxima coisa, os próximos 7. Então tem 6, 7 ligando com os próximos 6 e a 7 desse grupo ligar com o próximo. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas 7, 7, 7 com o último de cada ligando com o outro, assim. Então aqui, aqui, aqui. E nós estamos vendo essas coisas, esses são os eventos durante a tribulação. E Deus vai limpar a terra. E também Ele vai salvar um grupo de homens virgens, chamado os 144.000, que vão pregar o Evangelho. Também vai existir 2 testemunhas, 2 homens que vão ter poder como Elias tinha poder. Vão poder chamar fogo do céu, etc. Esses homens vão morrer e todo mundo vai
vai ver isso e vai se regozijar. E depois eles vão ressuscitar, vão voltar para Deus. E nós vemos essas coisas e nos perguntamos, como que o mundo inteiro vai ver isso? Hoje em dia faz sentido quando você tem a internet, etc. Não muito tempo atrás não deu para entender isso. Hoje faz muito sentido. No livro de Apocalipse, vemos alguém que começa a ter muito poder, e o livro de Apocalipse dá para ele não o nome anticristo. O nome anticristo não existe no livro de Apocalipse. Alguém pode me falar qual é o nome dele no livro de Apocalipse? Besta, a besta, né? E ele tem seu próprio profeta, que é o falso profeta, e é outra besta, e tem uma imagem que fala. Então é a trindade do mal. Já tem o trindade que é Pai, Filho e Espírito Santo. Durante a tribulação vai ter essa outra. Nós notamos que esse homem, esse anticristo, vai ser um líder religioso e político, que ele vai ter uma personalidade carismática, mas ele vai ser um homem cruel. E tem que ler muito o livro de Daniel para enxergar essa pessoa. É o tipo de pessoa que, se você apoiar ele vai ajudar você até um certo ponto. Mas se você for contra a vontade dele, você já era esse tipo de pessoa. E nós já notamos hoje em dia, há um desejo no mundo de ter um líder político que vai resolver todos os problemas. A democracia de hoje é interessante, mas o mundo está querendo jogar fora e quer um homem que vai resolver tudo. O problema é que quando você dá para um homem que é um pecador tanto poder, naturalmente ele fica tentado para fazer as coisas de uma forma errada para o próprio bem dele. E o que acontece é o que vai acontecer durante a tribulação. O mundo basicamente vai se entregar para esse homem. Ele vai ter tanto poder que as pessoas vão colocar a marca dele, 666, ou na mão ou na cabeça. Nós não sabemos se vai ser 666 ou não, nós não sabemos, mas o número pode ser um símbolo. O número 6 ou 6 quer dizer homem, é o número do homem. E então é muito humano, 666. E vários debates sobre o significado disso, se vai ser um microchip ou simplesmente uma marca, outra coisa. Mas a Bíblia nos ensina que ele vai ter tanto poder. Se você não tiver essa marca, você não vai poder comprar, você não vai poder vender. Então você fica pobre, sofrido e perseguido durante a tribulação. Mas quem vai receber isso? A pessoa que adora esse homem vai receber, porque para receber essa marca, você está dizendo, ele é o Messias, ele é o cara, ele é o principal. Imagina então, você tem que escolher, ou eu vou seguir Jesus, ou eu vou comer. Que escolha! Mas já tem coisas tão horríveis. Por exemplo, na Coreia do Norte, é para você adorar o líder de lá, hoje. Nós não estamos falando sobre 2000 anos atrás, nós estamos falando sobre 2018. E existem tanta pessoa cruel, às vezes é incrível ler essas coisas e compreender a crueldade que vai acontecer durante a tribulação, mas olha a crueldade que já existe no Estado Islâmico, que já existe, colocando bombas em crianças e dizendo, você vai lá, você vai ser um mártir, você vai matar essas pessoas. É incrível. Então, o livro de Apocalipse, quando você parar para pensar, não é um livro muito estranho. Na verdade, faz muito sentido. E percebemos que as profecias da tribulação, pelas profecias da tribulação, esse evento está chegando perto. Está perto. Pode acontecer bem rapidinho. Israel já está se preparando. Agora a embaixada dos Estados Unidos foi localizado em Jerusalém. E quando o primeiro-ministro de lá deu a palestra, ou a oração dele para o povo sobre esse evento, só um mês atrás, o que ele mencionou? Ele mencionou o templo. E a Bíblia diz que durante a tribulação eles vão reconstruir o templo. Eu acho incrível tudo isso. Estamos na beira do fim. Na beira do fim.
E a Bíblia diz que no fim Jesus vai voltar com todos os crentes que foram arrebatados, vão voltar com ele, cavalos brancos vão vencer os inimigos e Satanás vai ser preso no abismo por 1000 anos e Jesus vai reinar nessa terra. E nós que fomos arrebatados, nós vamos voltar com ele em corpos glorificados, casados com ele, para governar essa terra. E sua maneira de governar, sua responsabilidade de governar durante o milênio vai depender da sua obediência hoje. E você pode ler as parábolas de Jesus para entender melhor isso. Ele fala sobre as minas e os talentos. E precisamos entender essas coisas. Ele lida com isso. Depois do milênio, Satanás vai ser solto. Jesus vai vencer ele de novo em outra guerra. E ele vai queimar o planeta, o céu. E ele vai fazer novos céus, nova terra. E nós vamos passar a eternidade com Jesus. Satanás não vai voltar. Anticristo não vai voltar, falso profeta não vai voltar, essa imagem que fala não vai voltar, nós não vamos ter mais pecado, nós não vamos ter mais choque, mais erro, mais malignidade, mais pecado, nada. Nós vamos estar para sempre com Jesus na eternidade, para conhecê-lo cada vez mais, para servi-lo na glória dele, para conhecer ele. Ele até diz numa passagem como é que ele vai nos servir. Eu nem entendo essas coisas, mas eu vou falar para vocês, vai ser maravilhoso. Amém. Eu não fico preocupado com a tribulação. As profecias nos dizem que através do sangue de Jesus nós somos salvos da ira, e no contexto aquela ira é a ira da tribulação. Então eu não vou nem entrar na tribulação, no arrebatamento eu vou para ele. Se eu morrer antes, ele diz que eu vou ressuscitar bem antes do arrebatamento. Então, arrebatado ou ressuscitado, para sempre estarei com o Senhor. E você também, se você já recebeu Jesus. Aqui no finzinho, se vocês quiserem ver o fim da Bíblia, eu gosto da maneira de terminar a Bíblia aqui. Apocalipse capítulo 22, diz aqui, versículo 20... Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. A paixão, o desejo do crente é que Jesus volte. Esse é o nosso desejo, não é nossa preocupação, é nosso desejo. Vamos orar.